Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí bater um papo das nossas lives, não é verdade? A gente tem falado muito sobre leilão e investimentos. Volto a dizer, quem quiser ouvir qualquer tema específico, deixa sua pergunta lá nos comentários que a gente vai respondendo nas próximas lives, tá certo? Beleza? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre os termos técnicos usados no leilão, que todo arrematante com o tempo acaba sabendo e alguns ele tem que saber até mesmo para não entrar em furada. Fala, Léo, beleza? Tudo jóia, meu amigo? Então, nós precisamos ter em mente esses termos técnicos que todo arrematante acaba sabendo e alguns ele é obrigado a saber para não incorrer em frias, né? Então eu anotei vários termos técnicos que quando você vai ler um edital pode dar dúvida e você acaba deixando de fazer a arrematação, de comprar aquele imóvel com aquele desconto abaixo do valor de mercado, não é verdade? E por um preço atrativo. Antes de começar, eu quero dizer o seguinte: na semana que vem eu vou abrir inscrição para quem quiser participar de um curso, um treinamento que a gente vai fazer, uma semana de treinamentos, vai ser online, gratuito. Quem quiser participar sobre leilão de imóveis, eu vou abrir inscrição para quem quiser participar. Esse treinamento, apesar de online e gratuito, vai ser no outro ambiente, não vai ser através aqui de lives não, tá certo? Então é importante se inscrever, semana que vem fica atento aí, vai seguindo a gente que eu vou abrir essas inscrições aí, beleza pessoal? Vamos lá, vamos falar dos termos técnicos usados por arrematantes, leiloeiros em leilão, que são importantes. Alguns são dúvidas, né, que às vezes você fica na dúvida e não faz a sua arrematação. Outros são indispensáveis saber para você não cair em prejuízo ou não deixar de fazer a arrematação, às vezes por causa de um termo que você lê lá e não entende e fala, é melhor não vou participar porque eu não estou entendendo, não é verdade? Então o intuito aqui é ajudar todo mundo a poder participar junto nisso. Vamos lá. Primeiro, quando você vai ler o edital, você vai achar ou vai ver alguém falando sobre leilão, você vai ouvir falar em umas 4 palavrinhas aqui, que é praça ou praça pública, asta ou asta pública, leilão, certame, tá? Praça pública não é aquela praça que a gente vai, né, curtir o momento de lazer, não, tá? Então praça, asta pública, certame e leilão são sinônimos da mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Vai ter o leilão, vai ter o certame, a asta ou a praça, tá? Então são termos técnicos para dizer a mesma coisa. E antes, o Código de Processo Civil, anterior a 2015, ele classificava o leilão de imóveis como praça ou asta e o leilão de bens móveis como leilão. Hoje é a mesma coisa, tá certo? Então, mas tem gente que continua usando esses nomes e aí vai isso da intenção de cada um. Quando você lê um edital, às vezes fala assim, o bem vai ser vendido do estado que se encontra ad corpus. Ad corpus. Ad, como é que é? Ad corpus. Então vai estar escrito assim, o que é ad corpus? Ad corpus é que o imóvel, isso que está falando, vai ser vendido no estado que se encontra. Você não pode reclamar que ele está depreciado, depredado, com a parede trincada, sem pintura. Não, do jeito que ele está, você vai levar. Então, tenha bastante atenção nisso. Às vezes você não consegue visitar o imóvel porque está ocupado, alguma coisa nesse sentido, mas nem por isso não é interessante arrematar. Agora, fique sabendo, coloque isso em conta no preço do lance que você vai dar, porque com base nisso
você dá um lance menor, porque você sabe que você vai ter que gastar algum dinheiro com a reforma. E você dá para prevenir, sabendo, por exemplo, vamos lá, um flat de 30, 40 metros quadrados. Você sabe o valor que você gastaria para uma reforma, mesmo que ele esteja muito depenado, o valor para deixar ele de um jeito para ser vendido ou alugado. Então você consegue saber um galpão, quanto sai para reformar aquele galpão, para vender, para alugar. Então você consegue ter uma base disso. E no mais, imóvel é imóvel. Por mais que seja depreciado, depredado, ele acaba tendo o valor mantido ali nas circunstâncias. Então você não tem uma depreciação muito grande dos valores, tá certo? Vamos lá. Alienação fiduciária. Você vai ler muitas vezes no edital que o imóvel está com alienação fiduciária. O que é isso? Isso é, o proprietário daquele imóvel, ele pegou o empréstimo, normalmente esse empréstimo para comprar esse imóvel, tá? Pode ser para outras coisas, mas a grande maioria das vezes é para comprar o próprio imóvel. E deu o imóvel de garantia. E o contrato que se faz é um contrato de alienação fiduciária. E aí coloca-se essa alienação fiduciária no registro do imóvel, na matrícula do imóvel, e fica lá gravado. Chama gravame, né? Outro termo também muito utilizado. Então ele fica com um gravame, um ônus de alienação fiduciária. Então no edital vai estar falando se tem alienação fiduciária ou não e o que acontece com quem arrematar. Normalmente quem arremata não responde por essa dívida. Essa é a regra. E o valor que você paga chama preço. O preço que você paga, que é outro termo muito usado, é utilizado para pagar essa dívida. Ah, e se não der para pagar a dívida? Aquele credor, aquele banco pode cobrar uma ação à parte para cobrar do devedor. Até porque o credor ele foi notificado, ele está cientificado que aquele leilão está acontecendo. Então o banco sabe daquele leilão, não está sendo pego de surpresa, tá? E fala-se o seguinte: o credor vai subrogar-se no preço. Outro termo, subrogar. O que é isso? Nada mais do que isso. O banco, a caixa, quem for que seja credor, né, daquele contrato, daquele gravame de alienação fiduciária, ele vai subrogar, ele vai receber pelo preço. O que é o preço? Pelo valor pago pelo lance. Então é este o termo técnico. Aí eu já abrangi muito, ó. Alienação fiduciária, subrogar, preço. Então você entende isso. Mesma coisa do IPTU, subroga-se no preço. Então subrogar, tá? Então fica aí este termo. Ou vai aparecer artigo 130 do CTN, que nada mais é do que as dívidas de impostos, como o IPTU, que subroga-se no preço. Quem tem dívida de IPTU, o município, ele vai receber o IPTU com base no que você pagou de lance. Você, o arrematante, não responde por essas dívidas de IPTU anteriores à arrematação, tá certo? Mas é importante sempre ler o edital, que é outro termo técnico utilizado. O que é o edital? O edital é a lei que rege o processo. Todas as normas e regras e regulamentos que imperam naquele processo, naquele leilão, vão estar no edital. O preço que vai se pagar, o primeiro lance do primeiro leilão, o lance do segundo leilão, tudo vai estar ali, que é qual é o bem que vai para leilão. Então, o edital é o compilado de normas daquele certame, daquela asta, daquele leilão, tá? Então o edital é importantíssimo, tá? Sabendo o que está no edital, você pode se balizar ali pelo edital, porque se não está no edital, você não responde pelo que não está no edital. Então o edital ele é suficiente, mas ler o edital é importantíssimo, tá? Quem já tem costume, já leu 1, 2, 3, 4, 10 editais, consegue ler uma leitura dinâmica muito rápido, com 10 minutos, você lê tudo que é importante no edital, tá certo? Você pode ver no edital que às vezes aparece escrito assim, bem com indisponibilidade em outros processos. Bem com indisponibilidade em outros processos. O que é isso? É que aquele bem está penhorado em outros processos. Isso acontece muito, por exemplo, que alguém que
é um empresário, uma empresa que está quebrando, está com muita dívida, várias ações trabalhistas e tudo mais, e tem poucos bens. Então a justiça vai piorando os mesmos bens e vai colocando penhora em cima de penhora, tá? Mas isso não é problema. O arrematante não paga isso. Fez o leilão, arrematou, as outras penhoras, elas têm que sair do processo. Você tem um procedimento para tirar essas penhoras, é um procedimento rápido, é um procedimento simples, não é rápido, desculpa, é um procedimento simples, mas dá para fazer, e acaba que muita gente não quer aquele imóvel porque por causa disso. E aí você consegue arrematar barato, muito barato, no preço mínimo, e sabendo fazer, tirando aquelas disponibilidades dos outros processos, que é um procedimento simples, tá? E aí tem um termo que a gente fala primeiro leilão, segundo leilão, todo mundo sabe, a gente já está cansado de dizer aqui, não é verdade? Preço vil. Preço vil é outro termo técnico muito utilizado. O que é preço vil? No primeiro leilão, o imóvel vai pelo valor de avaliação dele. Não tendo arrematante, aí tem um segundo leilão, que aí o imóvel vai pelo preço abaixo do valor de avaliação. O juiz tem que estipular esse valor do segundo leilão, o valor mínimo que ele pode ser vendido, abaixo do valor de mercado, valor de avaliação dele. Mas, se o juiz não estipular, é 50% do primeiro leilão, 50% do valor de avaliação, tá? Esse valor pode ser até inferior a 50%, depende do que o juiz estipular, mas se o juiz não falar nada, é 50% do valor de avaliação. Então, qualquer valor abaixo desse 50% ou abaixo do valor que o juiz estipulou é considerado preço vil. E aí o juiz não aceita, você pode dar o lance, ganhar, pagar, mas o juiz não aceita e manda te devolver o dinheiro, tá? Esse é outro detalhe do leilão de imóveis. O risco que você tem é receber o dinheiro de volta. Mas, como vocês aqui estão assistindo meus conteúdos, sabem que você tem que respeitar o preço mínimo para não incorrer em preço vil e perder seu tempo. Não é verdade? Em alguns editais, você vai estar lá o imóvel. Imóvel, casa tal, apartamento tal, indo a leilão. E costuma aparecer assim, parte ideal do apartamento 201 do edifício tal, ou parte ideal da casa tal está indo a leilão. O que é isso? Isso é o seguinte, às vezes tem um imóvel, uma casa, uma fazenda, um apartamento, que tem vários proprietários. Normalmente é origem de herança. Então vamos supor que o imóvel tem 4 proprietários e um tem uma dívida e ele perde na dívida, a justiça manda penhorar a parte dele naquele imóvel. Então 25% do imóvel ele perde para a justiça. E aí se você arrematar, você vai arrematar só 25% do imóvel, você não vai arrematar todo o imóvel, tá? Então é importante observar isso se você não quiser ter sócios, né? Então fique sabendo que isso acontece. Pode ir a leilão também uma coisa que chama direitos sobre imóvel, direitos possessórios. Então alguém tem um imóvel, mas ele não tem escritura daquele imóvel, ele tem a posse. Você pode penhorar e arrematar a posse do imóvel e depois entrar com o campeão para transformar aquele imóvel em seu, tá? Uma pessoa comprou numa promessa de compra e venda e não registrou. Aí você vai pegar o direito possessório, a promessa de compra e venda passa para você e aí você vai lá e faz a escritura e registra. Você arremata o direito sobre o registro, tá? Então isso que é direito possessório. Então observar isso também, porque aí você vai ter um passo a maior para tornar-se proprietário daquele imóvel, tá bom? Pode estar aparecendo lá que vai para leilão a nua propriedade. O que é nua propriedade? Tem um imóvel e aquele imóvel tem um usufrutuário. Uma pessoa, ela tem o direito de usar e fruir aquele imóvel enquanto tiver vida, enquanto viver. E aí, o dia que ela morre, a propriedade passa para os nuproprietários, que são, por exemplo, os filhos. Isso acontece muito, por exemplo, em separação, em ação de separação, que o imóvel fica para os filhos e a esposa ou o marido ficam como usufrutuários daquele imóvel.
quando eles morrem, os filhos herdam aquilo. Aí vamos supor que os filhos ficam à de idade, contraem uma dívida e não tem patrimônio para pagar. Então a justiça penhora essa nua propriedade e essa pessoa vai e acaba perdendo essa nua propriedade. Só que quem arremata não pode tomar posse do imóvel, porque tem um usufrutuário, tem que esperar essa pessoa morrer para tomar posse do imóvel. Então é fria, e aí é bom saber disso para não incorrer nesse risco de arrematar algo que você não vai tão cedo ter a posse e a propriedade. Não é verdade? Então é importante saber disso para evitar esses transtornos, tá? Bom, pessoal, eu acho que, deixa eu ver se eu anotei mais algum outro termo. Eu acho que não, tá? Tem a questão da meação, e agora lembrando, que é a mesma coisa da parte ideal. Então o marido é mulher, o marido deve, a esposa não, e aí a penhora cai sobre a parte do marido, não da esposa, e aí se você comprar, você vai comprar metade de um imóvel, que talvez também vai dar um trabalho tremendo para você auferir receita com aquilo lá. Então, parte ideal, no propriedade, é meio fria, é muito fria arrematar esse tipo de bem. Direito possessório só vale a pena se for muito barato mesmo, porque você vai ter que entrar com os campeão, vai ter que conseguir registrar a propriedade para depois virar proprietário. Quer dizer, você vai demorar um tempo enorme para ter a propriedade daquele bem. Beleza, pessoal? Tá joia? Um abraço. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Antônio Euclides, vou fazer o... Ótimo, Antônio, vou fazer o curso. Se inscreve lá. Eu vou colocar o link a partir de semana que vem. E aí você pode participar, tá? Lembrando que essas lives acontecem simultaneamente no Instagram e no Facebook. Tá certo, pessoal? E se puder, segue lá no YouTube que a gente vai começar a ter live lá também. Tá bom? Um abraço a todo mundo aí e até a próxima.